Você pode olhar para alguém que está do seu lado e dizer essa noite, diga: nós fazemos parte de algo maior. Como diz as meninas, é sobre isso. Então, de 10 a meio-dia, a gente está aqui no domingo de manhã. Uma vez por mês a gente se reúne e a gente vai fazer no domingo de manhã. Quem ama a palavra de Deus aqui? E nós temos a conferência, né? Vai estar o pastor Céu, vai vir de São Paulo para cá. A gente começa na quarta, com abertura. Quinta vai ser a reunião de intercessão e oração, né? Que já tem toda quinta aqui. Sexta, sábado e domingo é o encerramento. Toda a igreja está convidada, vai ser poderosa. Eu estou com muita expectativa no coração para o que Deus vai fazer. Você já dê uma boa noite e um bem-vindo a quem está do seu lado aí. Olha para essa pessoa linda, maravilhosa. Diga: que bom que você está aqui hoje. De verdade, irmão. Diga: você está tão lindo hoje. Você está um arraso. Diga: uau. Diga: Deus caprichou. Os casados podem caprichar mais ainda na mensagem. Homem com homem, mulher com mulher, né? Porque vai uma indireta dessa aí, né? Os solteiros de repente escutam, né? Pode se apaixonar. Heraldo ainda está solteiro. Tem alguns aqui que mandaram anunciar, viu? Depois eu vou anunciar aí. O negócio está pegando. Provérbios 23, 7. A gente começou domingo uma mensagem sobre: torne-se aquilo que você acredita. Nós entendemos que a nossa vida nunca será elevada acima de nossas crenças. Na verdade, todas as nossas ações ela resulta do nosso entendimento ou da revelação que nós temos de Jesus. Você nunca vai estar acima daquilo que você acredita, e você nunca vai receber aquilo que você não crê. O que você vive hoje é o que você creu ontem. Nós sabemos que a salvação não é por obras, é pela fé. Na nossa caminhada com Deus, na nova aliança, a moeda do céu é fé. Amém? E a gente vem falando muito sobre fé, no entendimento de fé, porque essa é a maneira pela qual Deus criou o homem para viver. Quando Deus criou o homem, desde o princípio, antes da queda, já era pela fé que ele precisava viver. Pois tudo que ele precisava era confiar naquilo que Deus disse. Porém, a queda se dá por incredulidade. Satanás, na verdade, ele não tem esse poder que as pessoas dão a ele. Deram poder demais ao diabo. Se ele tem algum poder, é de engano e sugestão. Ele disse para Eva: olha, Deus está escondendo as coisas de vocês. Deus está mentindo, Ele não é tão bom assim. Ele não quer dar tudo a vocês. E aí ele distorce a palavra e o caráter de Deus. E ele também ataca a identidade do homem, porque ele diz que Adão, quando comesse, se tornaria semelhante a Deus. Na verdade, Gênesis capítulo 1 e 26, a palavra de Deus diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É funcionar como? E Deus é um Deus de fé. Quem está comigo? Por isso que em Marcos capítulo 11, versículo 20, quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele disse aos discípulos que ficaram admirados com aquele milagre, porque Pedro e os apóstolos estavam com ele num dia, e ele vai, procura fruto na figueira e amaldiçoa a figueira. Só que o que é interessante é que ele disse: morra, ninguém nunca mais coma fruto de você. E no dia seguinte, quando os discípulos passam, que vem a figueira, Pedro fica maravilhado. E Pedro diz: mestre, a figueira que você amaldiçoou secou desde as raízes até o topo. Na verdade, o processo começou em um lugar onde os olhos naturais não conseguem enxergar. Todas as vezes que você começa a crer, é o reino espiritual que é ativado. Quando você recebe uma palavra da parte de Deus, algo é ativado no reino do Espírito. É por isso que nós não dependemos do que vemos, não dependemos do que sentimos. Quando Jesus ressuscita Lázaro, antes de ressuscitar, ele mandou tirar a pedra em João capítulo 11. Mas as pessoas disseram: Senhor, já cheira mal. Ele disse: eu não disse a vocês que se crerem verão a glória de Deus? Muitas pessoas querem primeiro ver, sentir. Isso não é fé. Está na hora da gente parar de andar pelo que sente. Você não nasceu para viver do que sente. Quando Deus cria o homem, Deus cria para ser humano. Ser vem antes de ter.
Deus quer que você entenda quem você é agora. Amém? É por isso que uma vez uma pessoa me perguntou e disse: Deus existe? Eu disse: não, Deus não existe. Alguém olhou para mim e disse: mas Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. O diabo crê que Ele existe e estremece no inferno. Não é só acreditar que Ele existe. Na verdade, Deus não existe, Deus é. Porque se Ele existir, Ele é igual a mim e a você. Depende do tempo, e Deus está acima do tempo. Deus está fora do tempo, Deus criou o tempo. Deus é. Por isso que Jesus disse: eu sou o que sou. Ele é tudo o que você precisa. Ele não está limitado ao tempo, Ele não está limitado às horas, Ele não está limitado às situações humanas. E quando você acredita, quando você põe sua fé em prática, quando você começa a olhar para Jesus, fé começa a brotar no seu coração e sua vida começa a mudar. Amém? A gente vai trabalhar um pouco isso hoje. Eu estou com expectativa. Eu vou dizer mais uma vez: sempre que eu subo aqui, eu subo com expectativa. O Senhor tem ministrado uma palavra aos nossos corações e tem transformado vidas. Amém? Vocês estão com expectativas? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Salomão está dizendo que aquilo que você imagina, aquilo que você pensa sobre si mesmo, você se torna. Na nova aliança isso muda. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, por favor. Porque Deus, Ele não vai usar a imagem do teu pensamento para te moldar. Ele vai usar a imagem perfeita, que é a imagem pela qual você foi criado. Você sabia que nada subsiste fora da sua origem? Se você tirar a planta da terra, ela morre. Se tirar os peixes das águas, eles morrem. Porque Deus disse que os mares, que as águas produzam conforme sua espécie. Que a terra produza conforme a sua espécie. E se tirar o homem da presença de Deus? É por isso que quando você descobre a razão da sua existência, nada mais o satisfará. Quando você descobre a razão pela qual você existe, você não consegue mais se satisfazer com nada. Porque tudo que é terreno e humano são prazeres momentâneos. Às vezes você pensa: eu tenho que ter um carro que ninguém nunca comprou. E na verdade, quando você compra, você vai ver que aquilo te diminuiu e não acrescentou. Porque se Satanás perceber que se tua alegria está depositada em algo que você precisa ter, é nisso que ele vai investir. É nisso que ele vai focar. E Evangelho não é sobre isso. Na verdade, o céu é consequência. Salvação trabalha em todas as áreas da minha vida. Amém? Que tal entender que o céu já habita em mim agora? Que tal entender que quando você ora, você é um céu aberto? Mas todos nós, com o rosto descoberto, desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. O salmista fala nos últimos capítulos do livro de Salmos sobre a questão de adoração a ídolos e imagens. Ele diz que as pessoas que adoram a ídolos e imagens se tornam semelhantes àquilo a qual eles estão contemplando e adorando. Contemplar aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento, no grego, fala de adoração. Quanto mais você olha para Jesus, mais você é transformado na imagem dele. E na verdade as pessoas, elas estão... Tem pessoas que sempre tem algo faltando em sua vida, porque eles estão tentando ser moldados e transformados por aquilo que não é a imagem de Jesus. E aí sempre tem algo faltando, mas quando você é transformado pela verdadeira imagem, tudo muda. E o que me chama a atenção é que Paulo diz com o rosto descoberto: você não precisa fingir ser quem você não é. Evangelho é um lugar onde você tira suas máscaras. A religião põe máscaras, o Evangelho tira suas máscaras. Porque Deus te ama do jeito que você é, porém o amor dele vai te transformar. Deus te ama tanto que o amor não vai deixar no lugar onde você está, vai te levar para um crescimento e para a transformação. Só que a transformação não vem por meio de suas obras, a transformação vem pela imagem de Jesus. Quanto mais revelação de Jesus, mais transformação vem sobre você. Vamos entrar em algo hoje. 2 Coríntios 4:18. A gente muitas vezes fica limitado por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos. Uma pessoa disse para mim: pastor, mas
Eu não tenho culpa de ter essas emoções. Deus me criou assim. Não, Deus não te deu essas emoções. Adão te deu. Quando Deus criou o homem, criou com emoções, mas emoções governadas pelo Espírito. Esse sentimento ruim, essa coisa ruim que vem sobre nós, veio após a queda. Havia uma perfeição entre espírito, alma e corpo. E quando você anda pela fé, você está andando pelo Espírito, você está governando. Andar pelo Espírito não é falar em línguas. Andar pelo Espírito não é manifestar o poder. Não é profetizar, operar nos dons. Andar no Espírito é quando você governa a sua alma, suas emoções, pela palavra de Deus. A gente vai entrar muito nessa questão de mente e coração. Vai ter um tempo onde o Senhor falou comigo para ministrar muito esse ano sobre isso. Porque muitas pessoas estão fracassando na sua maneira de pensar, porque não estão pensando de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E você não tem como experimentar boa, a perfeita e agradável vontade de Deus sem transformar sua maneira de pensar. Foi isso que Paulo disse em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque você nasceu de novo e o homem é um ser triuno, espírito, alma e corpo. Amém? Deus é trino, o homem é trino. E o que é interessante é que a parte da alma é nossa responsabilidade de renovar. E é por isso que nós vamos aqui para baixar download hoje. Algumas coisas não estão encaixando porque falta um programa a ser baixado. Quando a palavra de Deus acessa sua mente, ela tem o poder de desenraizar toda a crença errada e estabelecer a verdade genuína do Evangelho sobre você. Muitas das coisas que pensamos sobre nós mesmos e que nós agimos não vêm de Deus. Vem de uma cultura decaída ou da carne humana. Uma vida vivida sem ser pelo Espírito de Deus e sem ser pela verdade de Deus. Adquirimos padrões, adquirimos crenças. Uma mentalidade que não é a mentalidade do céu para nós. E é por isso que agora em Cristo Deus quer nos transformar segundo a sua verdade. Amém? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, não segundo nossas preferências. Aleluia! Vamos começar? 2 Coríntios 4:18. Aqui é incrível, aqui é o transbordar em tudo, até na água, irmão. Eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado e dissesse assim para essa pessoa: nunca permita que aquilo que os seus olhos veem determine o que o seu coração crê. Você pode dar um glória a Deus por isso? A gente vem falando muito sobre imagem, coração, visão. Olha o que Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são o quê? Passageiras, mas as que não se veem são o quê? Eternas. Você não usa um termômetro para medir peso. Você usa um termômetro para medir a temperatura. Está na hora da gente medir as coisas espirituais com verdades espirituais. Está na hora de julgarmos a verdade pela verdade. 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui essa noite? Nova criatura. Não será, já é. Presente. Tudo se fez novo. Você pode dizer nessa noite: eu tenho uma nova realidade de vida. Porque Adão caiu, o homem passou a viver e ser governado pelos sentidos. Mas desde o Antigo Testamento Deus estava apontando para a vida da nova aliança. Abacuque 4, versículo 2, ele disse, Abacuque 2:4, ele disse: o meu justo viverá da fé. Se você pegar no Novo Testamento, você vai ver Paulo dizendo em Efésios 1:17, porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, como está escrito: o meu justo viverá da fé. Gálatas 4:11, ele diz: o meu justo viverá da fé. Hebreus 10:38 diz: o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Então viver pela fé não é viver do que sente, do que vê. Porque o que a gente nunca tem a visão vasta das coisas da verdade. Deus vê a coisa por completo, você não. Então quando você permite que o que seus olhos vejam determine o que você acredita, você não está andando na verdade do que a palavra de Deus diz. E muitos de nós fizemos da vida natural o nosso estilo de vida.
Mas existe um reino sobrenatural. E para andar no sobrenatural, você não precisa andar 8 horas, 20 horas de oração por dia. 8 horas de oração por dia. Paulo fala em 1 Coríntios 2, quando foi à igreja de Corinto, ele disse que foi em tremor e em fraqueza. Operando no poder do Espírito Santo, em temor e em fraqueza. Eu achei que quando você tivesse uma incapacidade, você era desqualificado. Mas não, a tua incapacidade vai revelar a graça de Deus. Irmãos, tem algo aqui muito sério, eu quero compartilhar isso com vocês. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo número 23. Por favor, vamos lá. Porque a gente deve viver pela fé, o justo vive pela fé. Porque agora que você é justo, você tem uma nova perspectiva. Diga assim, fé não é só o meio pelo qual eu recebo as bênçãos de Deus. Diga, mas é a maneira como eu enxergo a vida. Fé enxerga os fatos pela realidade divina. É ver a coisa da forma que Deus vê. Isso é um dom e Deus nos deu essa semente em nós. Amém? E olha o que a Bíblia diz aqui, Hebreus 11, 23. Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum. Já falei isso semana passada. Eles viram no menino o que a gente só vê agora. Com 3 meses enxergaram o que Deus enxergou. Quando alguém olha para você, te julga pela aparência, te julga pelo convívio, pelo lugar que você foi criado, e determina você por aquilo que você tem. Mas Deus que criou você e colocou potencial em você, sabe quem você é, sabe o que você carrega. É por isso que Deus sempre está te puxando para crescimento. E se Ele perceber que você estagnou em algumas áreas, Ele vai sacudir o ninho para que você cresça. Às vezes a gente acha que momentos difíceis, tudo é o diabo. Mas tem coisas na nossa vida que a gente está sendo poldado. Ele falou algo interessante, pastor Arthur. Ele disse, Deus muitas vezes vai parar você. Tem coisas que não é depressão, que não é ansiedade, é simplesmente Deus te parando para te poldar. E você sente desconforto. Mas você não está passando por isso, por uma depressão. Você está sendo poldado e poldada. E é necessário. Porque uma árvore, para dar fruto, ela precisa de poda. Mas Deus não vai fazer isso te dando câncer, colocando doenças. Não, não, não. O treinamento de Deus não é te machucando, amém? Mas é te puxando, te confrontando, tirando você de crenças erradas, para que você viva a vontade dEle, amém? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque você pode estar andando na vontade permissiva. Deus não vai te obrigar a viver a vontade dEle. Isso é livre-arbítrio. O livre-arbítrio te dá poder para escolher o que você quiser, só não te dá poder para escolher as consequências. O livre-arbítrio funciona em eu decidir o que eu quero para a minha vida, mas eu não tenho como decidir o que eu colho. É por isso que a gente precisa aprender a ser responsável com nossas escolhas. Todo mundo em silêncio. É sinal que está comendo. Eu estou debaixo de uma presença do Espírito Santo muito forte aqui. E eu percebo que tem algo de Deus para algumas pessoas aqui. Porque tem gente que vem para o culto por vir, mas tem gente que vem para... Igual a mulher do fluxo de sangue. Eu não quero nem pegar na Bíblia, eu vou pegar na capa da Bíblia. Não quero nem uma palavra, eu vou pegar na capa, na orla, e eu vou ser curada. Eu vim para uma reviravolta essa noite. Eu vim porque eu sei que meu Pai vai falar comigo. Há uma unção coletiva no corpo de Cristo. Há algo que acontece em nossas reuniões. Se online as pessoas estão recebendo, imagina aqui presencialmente. Aleluia. Então vamos lá. Recém-nascido, então Deus viu nele o que ninguém viu. Seus pais perceberam, porque isso é fé. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado da filha de Faraó. Eu falei até disso semana passada e vou repetir. Satanás sempre vai tentar te matar, porque quando ele era um bebê, houve um decreto para matar toda criança da idade dele. Então, o inimigo vai atacar você nas fases de formação do seu chamado. Porque quando você se tornar adulto, chega uma fase que você fica grande demais para desistir.
E é o que aconteceu aqui. Pela fé, Moisés já adulto recusou ser chamado da filha do... Agora vem cá. Pela fé, Moisés recusou. Isso é fé? Eu pensei que fé era só para receber de Deus. Fé para recusar. Para aí, irmãos. Tem algo aqui. Pela fé, já adulto, recusou. Você não sabe o valor das coisas, porque quando você perde elas, você sabe o valor que as coisas têm quando você amadurece. E o que é interessante é que quando ele já era adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Uau! Não tem nada a ver em receber algo do Senhor. Pela fé, ele creu em algo diferente. Então não é só algo que eu recebo de Deus, mas é a maneira como eu vivo. Aqui fala de uma perspectiva de vida, de enxergar pelo invisível. Porque nos olhos naturais, toda pessoa queria ser o neto de Faraó. O Egito era a nação mais poderosa da terra, mais rica. E com certeza Moisés, ele ia ser um sucessor, pelo menos do trono. Já era general, já era alguém estudado, trabalhado para assumir um cargo político, para assumir um cargo importante dentro dessa nação. Mas quando pela fé, ele já adulto, pela fé ele recusa a glória, os tesouros, recusou fama, recusou posição, recusou coisas grandes que para o mundo parece que é coisa grande. Por isso que a Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos. Irmãos, o sucesso na tua vida nunca vai destruir tua família. Deus nunca vai trazer prosperidade para você para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua vida espiritual. Nunca! E o que é interessante aqui é que isso é uma perspectiva. Diga, fé é uma perspectiva pela qual vivemos. Uau! Porque muita gente usa a fé para passar a vida, pela vida de uma forma calma. Muita gente usa a fé para viver uma vida sobrevivendo. Uau, mas diga assim: eu não nasci para sobreviver. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Pega no ombro de alguém que está do seu lado, por favor, e diga: nós não somos sobreviventes. Que história é essa de ter medo de fornalha, medo de cova? Que história é essa de usar a fé para passar por uma vida calma e tranquila? Na verdade, quando se anda por fé, anda-se na adrenalina pura. Se você quer realmente uma vida tranquila e calma, irmãos, saia do centro da vontade de Deus. Porque quando você faz a vontade de Deus, você vai ser atacado pelo inferno. Eu vou procurar uma igreja bem, com todo respeito, bem tradicional, bem calma, bem tranquilo. O pastor não fala alto, não tem mover do espírito, ninguém fala em línguas, ninguém ensina sobre fé. Eu quero ficar lá tranquilo na minha, pacata e parado. Mas fé se escreve com risco. Se você acha que Deus te deu fé para viver uma vida pacata e calma, não precisava de fé. Para andar debaixo d'água, para nadar debaixo d'água, vai ter que ter roupa de mergulho e vai ter que ter um equipamento de mergulho com oxigênio. A fé é o oxigênio para você andar no sobrenatural. A fé é a roupa, o equipamento espiritual para você andar no sobrenatural, para você vencer situações difíceis na vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A maneira como você enxerga. Todo mundo enxergava Golias como gigante. Pela perspectiva da fé, Davi olhava para ele como um incircunciso, alguém que não tem aliança. Ele via aquilo como promoção. Ele disse: o que é que estão dando aí para quem matar o cara? A mão da filha do rei, tesouros, prata, e ainda vai ser isento de pagar impostos. Ah, é? Diga aí que eu estou disponível. Por quê? Porque ele nunca disse que Davi era grande. Está na hora de você parar de chamar seus problemas de grande. Porque Deus é um Deus de fé. Deus, quando cria a terra é sem forma e vazia. Deus nunca disse: está escuro. Deus chamou o que ele queria ver, não o que via. Mas Gleice, eu vou negar os fatos, eu vou fingir. Não, a fé não nega a existência do problema. A fé nega uma posição de influência sobre a tua vida. A fé não se move pelo que vê. Quem está comigo aqui essa noite? Pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga: meu irmão, quando você entende o Evangelho, diga: você vai entender que é muito mais forte do que tentar sobreviver.
Diga, você não ora mais para Deus acalmar a tempestade. Seu chamado é para andar por cima. Diga para essa pessoa: ou você ativa a fé ou ativa o medo. E os dois andam parecidos demais, porque os dois acreditam em algo que ainda não aconteceu. Algo que você não consegue ver. Tanto o medo como a fé. Você nunca vai ter autoridade sobre aquilo que você tem medo. E é por isso que Deus quer construir em você uma vida de fé. Todo filho de Deus nasceu para viver pela fé. Quem está comigo? Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 5, versículo 1, vamos lá. E a Bíblia diz que Moisés se fortaleceu porque ele viu o invisível. Ficou firme porque ele conseguiu entender o que Paulo disse em 2 Coríntios 4 e 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Quando uma informação chega, sua mente, seu cérebro é levado para várias dimensões ao mesmo tempo. E se vier uma notícia ruim, isso mexe com você. Mas quando vem uma notícia boa, a gente fica bem. Deus quer te dar estrutura para dizer o que Paulo disse: eu sei passar toda e qualquer situação. Até quando tiver notícia ruim, você ficar em paz. Isso é a paz de Deus. Você está bem mesmo no caos. Alguém olha para você e diz: como é que você consegue? Você diz: não sou eu. É porque minha casa está apoiada em uma rocha. Porque tem pessoas que sentem que precisam ter mais fé. E quanto mais sentem que precisa ter mais fé, percebe que menos fé elas têm. Porque a fé não é apoiada nos sentidos, mas naquilo que Deus disse. Amém? Está na hora da gente considerar o que Deus diz, irmão. Está na hora de vivermos pela realidade do que Jesus fez. Isso é uma obra consumada, uma obra já feita. Já é real. Essa imagem que Deus quer que a gente crie em nossa mente, amém? Vamos correr um pouco hoje, vamos lá. João capítulo 5, versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Continua. Ora, ali existe, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. 5 é o número da graça. Neste jazia multidões de enfermos, era muita gente que era levada. Coxos, cegos, paralíticos, continua. Esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia um certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Oh, aleluia! Estava ali um homem enfermo há quantos anos? Há quantos anos? Porque o sistema do tanque é o seguinte, é o sistema da lei. O melhor ganha o prêmio. O primeiro que alcançasse as águas seria curado. Como que o cara era paralítico? E o paralítico ficava deitado em uma cama. Ele não conseguia se arrastar com as mãos até lá. E aí, ele esperava que, uma lenda dizia que uma vez por ano um anjo agitava as águas e o primeiro que descesse era curado. Então ele esperava que um anjo descesse, agitasse as águas e quando ele via aquele barulho, a multidão correndo, ele sempre chegava por último. Por quê? Porque esse é o sistema da lei. Quem for bom o suficiente para chegar em primeiro ganha o prêmio. O que me chama a atenção na nova aliança é que você não precisa lutar, você já entra como mais que vencedor. O nosso campeão venceu o prêmio e nos deu esse lugar de vitória, essa posição de vitória. Está na hora da gente tirar proveito da nossa vitória. Está na hora da gente viver como vencedor e não como vítima. Bata no peito e diga: eu não sou uma vítima desse sistema. Diga: eu não vou andar quebrado, não vou andar doente, destruído, cabisbaixo, angustiado. Eu sou filho de Deus. Corre sangue real em minhas veias. O próprio Espírito de Deus habita em mim. A plenitude de Deus veio habitar em mim. A natureza de Deus está em mim. A capacidade de criar. Estava ali um homem enfermo há 38 anos, versículo 6. Jesus vendo deitado, sabendo que estava assim. Parece que Jesus saiu procurando quem é que estava com a pior doença. E ele encontra esse cara e ele disse: quer ser curado? Parece irônico isso. O que é que o homem estava fazendo lá? Você vem para aqui para quê essa noite? Ei, você quer... Não tem lógica. Quer ser curado? O cara ia dizer: é lógico, Jesus. Está vendo que eu estou aqui deitado, não? 38 anos esperando essa coisa acontecer. Só que as águas foram até ele. Ele não foi às águas foram até ele. E aonde Jesus chega, aquilo que te dominava passa a ser dominado.
Quando Jesus entra na tua vida, todas as áreas que estão presas, cativas, elas serão agora dominadas por você. Deus não quer você preso em nenhuma área da sua vida. Ele também não vai te forçar a mudar. Mas se você permitir que a graça e o poder dele comecem a operar, você vai ver uma transformação sem esforço em áreas que você nunca conseguiu mudar. Vendo e sabendo que estava assim, perguntou: quer ser curado? Lógico, versículo 7. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou... Jesus não perguntou quem não estava ajudando ele. Esse lugar de vitimismo é um lugar muito difícil, e você não nasceu para viver disso. Você não nasceu para viver culpando as pessoas pelo resultado da sua vida. Eu sei que pessoas não ajudaram esse homem. Como elas poderiam? Elas mal podiam se ajudar. Pare de esperar milagre vindo de pessoas. Deus pode usar pessoas, mas não faça dela a sua fonte, o seu Deus. Quando você vai para um lugar de vitimismo, o que acontece com a gente é o seguinte: nós não nascemos para ser vítimas da situação. Nós nascemos para nos posicionarmos na vitória que vem de Jesus. Mas tem muito crente vivendo como vítima. Você não sabe o que me fizeram. Olha o que eu estou passando. Sabe o que Paulo disse? Irmãos, orem, porque nesse exato momento tem vários irmãos no mundo todo passando coisas piores do que a da gente. Tem 2 pessoas com um filho nas drogas, mas uma está louvando a Deus, crendo no Senhor, e outra está acabada. Mas o problema é o mesmo, mas a perspectiva de fé faz você viver de forma diferente. Tem gente que está passando coisa pior do que a minha e a sua, mas estão felizes porque entenderam que elas são em Deus e quem Deus é. Por isso que Paulo disse: ei, não fiquem preocupados, porque tem muita gente aí também passando coisa até pior, mas nós temos um Salvador que cuida de nós. Então sempre passa alguém antes de mim. Versículo 8. Então disse-lhe Jesus: levanta, toma a tua cama. Versículo 9. Imediatamente o homem se viu. E o que aconteceu quando ele se viu? Porque como imagina em sua alma assim... Sabe por que a gente fica numa vida de vitimismo? Que a gente está se vendo dessa maneira. Quando você se vê como mais que vencedor, quando você se vê como um filho amado, quando você vê o poder que opera em você, quando você enxerga a obra consumada de Jesus, quando você sabe que o céu está com você, quando você sabe que mais são os que estão conosco do que os que estão com Ele, quando você entende que maior é o que habita em mim do que o que habita no mundo, quando você entende que em todas essas coisas somos mais do que vencedores, quando você entende que há uma glória operando e uma presença na tua vida, quando você entende que tem uma palavra de Deus cumprindo-se a todos os dias e guardando você, para de viver com o que aconteceu. Não fica preso ao passado, porque o que Deus tem para você é grande demais para você ficar preso a coisas do passado. Irmãos, a gente precisa trabalhar a nossa maneira de pensar, porque tem muita gente que só espera o fracasso. Era esse cara. Existia vários tipos de crenças estabelecidas na vida desse homem, gritando fortalezas na sua alma, dizendo: é tempo demais, você não pode ser curado, você não pode ficar bom, você não tem como ficar bom. Então ele teve que ousar em fé. O que me chama a atenção é que quando uma palavra de Jesus chega, a forma de se enxergar muda. Porque Jesus disse: quer ser curado? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: ei, eu estou devolvendo a você o desejo de tentar de novo. Porque às vezes de tanto a gente tentar, a gente acaba desistindo de tentar. Você já tentou tanto mudar o seu casamento, você já tentou tanto mudar a vida do seu filho, você já tentou tanto crescer, mudar a sua empresa, sei lá, e o tempo passa e nada acontece, que a primeira coisa que acontece é frustração. E aí você se acostuma com isso, se vê dessa forma, e você agora cria uma autoimagem de si mesmo errada. Porque se eu criar uma imagem minha que não for definida por aquilo que Deus diz, eu vou fazer o que os fariseus fizeram. Foram moldados por suas tradições, pelos seus costumes e pela religiosidade. Quando o diabo disse para Jesus: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Jesus disse assim: nem só de pão viverá. Jesus estava nos ensinando uma verdade através disso.
Eu não vou permitir que aquilo que eu faça ou que eu tente fazer defina a minha identidade. Eu não preciso fazer coisas. Eu não preciso agradar, servir na igreja para ser aceito. Eu fui aceito por causa do sangue de Jesus. Agora que sou aceito, eu posso servir. Agora que sou aceito, eu vou suportar calúnia. Agora que eu sou aceito, se me rejeitarem, eu estou bem. Porque eu estou bem, porque eu não estou tentando ser, eu me tornei nele. A minha identidade está bem estabelecida, porque ela vem da palavra de Deus e não da palavra dos homens. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é de toda palavra falada, é da palavra que sai da boca de Deus. Não é de toda palavra dita, é da palavra que sai da boca de Deus. Oh my God. Pega no ombro de alguém que está do seu lado essa noite e diga assim para essa pessoa: não permita que sua vida seja definida por aquilo que a palavra de Deus não diz. Diga: o que as pessoas acreditam sobre você não tem poder para mudar a tua vida, mas aquilo que você acredita sobre si mesmo é muito mais importante, é muito mais forte, é muito maior do que aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito. Porque Jeremias 29:11, Deus diz assim: eu é que sei os planos, os pensamentos, os propósitos que eu tenho para vocês. Alguém pode achar que você caiu, fracassou, que você não vai conseguir se levantar, mas Deus já visitou o teu futuro, Deus já viu a frente. Deus diz assim para você essa noite: não acabei ainda. Há muito para viver, há muito para realizar, há muito para sonhar. Porque os meus planos são maiores, a minha vontade é maior. Pega no ombro de alguém e diga: nada está perdido. Nada, sacode ele e diga: nada está acabado. Deus tem a palavra final, Deus tem um ponto final. Satanás pode ter colocado vírgulas na tua história, mas só Deus põe um ponto final. Só Deus pode dizer que acabou. E eu não sei vocês, mas o meu Deus é um Deus de reviravoltas. Reviravoltas. Quando Jesus fala com esse homem, uma estrutura de anos mental é desconstruída. Está na hora de você modificar o que você espera. Você tentou e as coisas não deram certo. A primeira coisa que você diz é: perdi tempo, eu não era nem para ter começado. Isso é uma mentalidade de fracasso. Quando você espera o melhor virá. A maneira errada de pensar é que está derrubando muitas pessoas. Os filhos de Israel passaram 40 anos no deserto, não porque a terra não era boa, não porque os gigantes eram grandes, não porque não dava para possuir, simplesmente pela maneira errada de pensar. Quem pensou de forma correta e creu em Deus entrou na terra. E o escritor de Hebreus diz: não misturaram a promessa com fé. Deus te fez uma promessa, mistura com fé. Uau! Está na hora de parar de ficar preso ao passado. Amém? Amém? Levante-se e anda. Quando se viu curado, porque a maior paralisia não era física, era mental. Como você se imagina? Como você se vê? Você se vê porque seus pais disseram isso, porque seu pastor falou, porque a comunidade falou, porque a igreja falou. Somos transformados na mesma imagem de Jesus. A imagem que me define não é aquela que o mundo coloca na minha frente, é a imagem que Deus colocou. E a imagem que Deus colocou é de filho amado, perdoado, curado, sarado, próspero, mais do que vencedor. Quem está comigo hoje? Uau! Só que esse homem teve que tomar uma decisão. Ele podia se conformar com tudo que viveu ou começar a acreditar. Toma uma decisão essa noite. Se conformar com tudo que você já passou ou começar a acreditar naquilo que Deus disse sobre você. Mateus capítulo 9, versículo 27, vamos lá. Só começando, irmãos. Jesus disse: levante-se, tome sua cama e ande. Tem algumas pessoas aqui que a única coisa que eles precisam é se levantar. Porque quando Jesus chega, a cama era aquilo que o conduzia. Ele agora que se levanta, pega a cama e anda. Deus vai te colocar por cima das situações.
Quando Jesus chega na tua vida e começa a ter entendimento e revelação dele, a palavra dele é falada, a primeira coisa que vai acontecer, aquilo que te dominava passa a ser dominado. Tem alguém comigo aqui essa noite? Aleluia! Pega no ombro do vizinho e diga: meu irmão, está na hora de se levantar. Diga: talvez você tenha passado por muitas coisas. O tempo tenha enfraquecido você, mudado sua mentalidade, mas Deus está dizendo essa noite: levante-se. Está na hora de viver milagres que você não viveu ainda. Está na hora de viver milagres que você não viveu ainda. Está na hora de ver o sobrenatural de Deus em áreas que você não viu ainda. Tudo que você precisa fazer é o que esse homem fez: ousar acreditar naquilo que Deus está falando para você nesses dias. Não é difícil, é só crer. A responsabilidade do milagre não é minha, é de Deus. Meu papel é descansar no barco. Meu papel é dormir como Abraão e é Deus que opera o milagre. Meu papel é olhar para o lugar certo. Meu papel é me posicionar olhando para o lugar certo. Me alimentar do lugar certo. Eu acho que eu estou pregando para alguém aqui essa noite. Que tal pegar o dedo de profeta e olhar para alguém? Eu quero esfregar isso na cara do diabo hoje. Que tal pegar o dedo de profeta e olhar para alguém essa noite e dizer: você não é vítima. Diga: por mais que você tenha sofrido, você não é uma vítima. No dia que você nasceu de novo, Deus te fez mais do que vencedor. No dia que você nasceu de novo, irmão, uma nova esperança, uma nova perspectiva. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Diga assim: Deus mudou minha realidade espiritual. E a minha realidade espiritual agora muda a minha realidade natural. Para de andar e de viver por aquilo que você enxerga e pensa e sente. Eu não sou movido por condição, eu sou movido por uma posição. A condição diz: esse será o pior ano financeiro da sua vida. Sua posição diz: o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Nem que venha na boca de peixe. Eu vou declarar essa noite de formas improváveis, inesperadas, bênçãos de Deus vindo para a tua vida. Deus te socorrendo e te ajudando em todas as esferas. Eu ouvi desse homem que ele disse que conheceu um parente que ele nem sabia que existia. E simplesmente o parente distante, que ele nunca soube que existia, trouxe para ele uma grande herança. E ele disse que quitou a casa dele, dos amigos, ainda sobrou dinheiro e ofertou uma oferta num grande ministério. Eu estou orando para Deus dar parentes assim para a gente. Você pode ser colocado no lugar certo e na hora certa por causa do favor. Deus colocou Ruth no lugar certo e na hora certa. Deus colocou Davi no lugar certo e na hora certa. Mas Gleison, você não sabe, o problema que eu estou passando talvez seja o lugar certo e a hora certa. Porque Deus não permite algo que você não possa suportar. Se você está passando, irmãos, deixa eu te dizer, tem graça de Deus para você passar por isso. Passe em alta voz. Toque em alguém e diga: a gente não vai passar de qualquer jeito não. Toque em alguém e diga: sacode essa pessoa. Diga: ei, a gente vai passar em alta voz. A gente vai passar exaltando aquele que merece. A gente vai passar clamando e gritando, dizendo que Deus é bom. A gente vai fazer o que Josafá fez. A multidão é grande, mas os nossos olhos, Senhor, estão postos em você. Contra ele nós não podemos nada, mas você pode. Eles não sabem a quem nós pertencemos. Virão por um caminho e por sete e correrão de ti. Ai, 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 ai. Hoje eu estou empolgado, meu irmão, com a palavra de Deus. A palavra de Deus. Tem alguém comigo aqui essa noite? Pela fé abandona o Egito, uma perspectiva. Renuncia. Ai. Mateus 9, versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiu dois cegos. Seguiram-no dois cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Versículo 28. Tendo ele entrado em casa, aproximou-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Jesus não disse: vocês creem que vocês podem ver?
Vocês creem que vocês podem ter, vocês podem fazer? Não, não. Vocês creem que eu... Credes que eu posso fazer isso? Uau, meu Deus. Não é sobre o que você tem, é sobre o que Deus tem. Vocês creem que eu posso fazer? Eu gosto da versão A Mensagem, que ela diz o seguinte. Na versão A Mensagem, a tradução dessa Bíblia diz assim: tornem-se aquilo em que vocês acreditam. Uau! Credes que eu posso fazer isso? Respondeu o cego: sim, Senhor. Versículo 29, que é o que a mensagem diz. Então tocou os olhos dizendo: faça-se-vos conforme a vossa. Na versão A Mensagem diz assim: tornem-se aquilo em que vocês acreditam. Que declaração poderosa. Pergunta para alguém que está do seu lado: em que você acredita? Você acredita nessa noite que vai fracassar, ser destruído, que o ano vai ser horrível, sabe? Eu nunca mudei. Realmente, 38 anos, todo mundo passa na minha frente, todo mundo casa, eu não caso. Né? Já casou, minha vizinha, já casou. E eu não casei ainda. Fulano prospera ou não prospera. Você fica olhando para isso, sabe? E aí onde você se perde. Porque, irmãos, não é sobre isso. É sobre, eu creio, eu acredito que Deus pode fazer uma reviravolta. Eu acredito que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Porque ninguém pode ter fé por você. Você sabia disso? Se você depende sempre de outra pessoa para ser feliz, você está dependendo da fé dessa pessoa. Você não tem que depender dos outros para ter fé. Sua fé depende de Jesus. Ele não disse: vocês acreditam que pode ver? Não, vocês acreditam que eu posso fazer? Uau, você crê que Deus pode fazer uma reviravolta? Você crê que é o ano da restauração e da colheita? Das chuvas seródias, das chuvas precoces, as temporã. Porque Deus disse assim: eu vou restaurar os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus lançou uma palavra para nós na virada do ano: anos serão restaurados em um só ano. Uau, meu Deus do céu. Tem alguém comigo aqui hoje? Está na hora de assumir uma postura de fé. Bata no peito e diga: está na hora de assumir uma postura de fé. Diga: não importa o que aconteça. Não, está fraco. Bora, está na hora de assumirmos uma postura de fé. Não importa o que aconteça, eu vou acreditar no meu Deus. Não importa o que aconteça, eu continuo crendo nele. Ainda que se levante o espírito do governador, ainda que tudo à minha volta acabe, ei! Todavia, eu continuo confiando naquele que fez o céu e a terra. Porque, irmãos, isso é sério. Você se vê um vencedor ou uma vítima? Se viu curado, foi curado. Jesus mudou a forma que ele se enxergava. Se viu paralítico a vida toda. Quando se viu curado, andou. Tem muita gente que o maior milagre não é o que Deus vai fazer fora, é o que Deus vai fazer interno em você. É a mudança de mente, é a mudança de crença. Deus vai mudar imagens na tua mente. Por que Deus deu uma imagem para Abraão? Porque o diabo usou a imagem errada sobre Deus, para Adão. Então Deus trabalha com imagens corretas. Amém? Por isso que Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz antigamente, no versículo 1 de Hebreus 1, Deus falou por meio dos pais e profetas, agora, nesse tempo, na plenitude dos tempos. Ele se revelou na pessoa do Filho, que é o resplendor da sua glória e a imagem expressa do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. Quer saber quem Deus é e quanto Deus te ama? Não olha para a tua situação, olha para o que Jesus passou. Ou você vai ativar a fé ou vai ativar o medo. Só que o nosso intelecto tem uma parte muito interessante nisso. Por quê? Porque o nosso intelecto, ele atrapalha muitas vezes. Eu fui orar por uma irmã, e essa irmã, ela tinha câncer. E quando eu fui orar por ela, igual a pesca maravilhosa que Arthur falou aqui, Jesus disse a Pedro: vai mais profundo e lança as redes. Porque às vezes a gente, no raso, não consegue pegar a palavra que Deus tem para nós. Então Ele está nos puxando para um lugar mais profundo de comunhão. Para um lugar mais fundo, onde nada me distraia.
onde fica eu e ele, e ali só vai vir a voz dele. Porque sempre na nossa vida outras vozes estão gritando. As vozes dos 10 espias. Não tem como entrar na terra. Sempre a melhor voz foi Josué e Caleb, né? Parece que a coisa negativa tem mais força, né? 10 se posicionaram para algo ruim e 2 para algo bom. Se alguém fizer alguma coisa boa na sua vida, se ela fizer 100 coisas boas na sua vida e uma errada, você vai lembrar de qual? É incrível, né? Nosso sistema de crença. Não era para ser assim, mas é. Quem está comigo? Só que é bom ter informação, é bom saber das coisas. Mas quando Jesus disse para Pedro, lança as redes, Pedro já tinha lavado as redes. Tem muita gente que já lavou as redes. Mas essa palavra profética está vindo para o teu coração e Deus está dizendo, tenta mais uma vez. Tem muita gente que desistiu de tentar, lavou as redes, abandonou as redes, e tudo que Deus está dizendo é, hoje você vai lançar a rede de novo. Mas não vai lançar no seu esforço, não vai lançar na sua capacidade, não vai lançar segundo os seus pensamentos e entendimento. Eu vou te dar uma palavra, eu vou te guiar pelo Espírito, e você vai lançar a rede e você vai ver como vai ser diferente. Só que a mente de Pedro foi, eu sou pescador, Senhor, o mar não está para peixe. Os especialistas dizem, a lua não é boa, não tem peixe hoje. E o pior, ele tinha a prova física, passou a noite pescando e não tinha. Às vezes o que está nos atrapalhando é o natural, é a prova física. E o diabo usa os sentidos, usa aquilo que vemos, usa aquilo que sentimos, usa pessoas também. Usa as frustrações daquilo que não aconteceu. O fato de não ter acontecido antes não quer dizer que não vai acontecer agora. E o que é interessante é que bastou só uma palavra da parte de Deus. E muito mais que isso, eu fui orar pela irmã e eu disse, irmã, o que é que a senhora tem? Eu tenho câncer. Eu disse, vamos orar. Ela, pera, veja bem, já faz uns meses que eu estou estudando sobre ele. E ele é raro, em Pernambuco só tem 2. E ela começou falando de jornal. Eu disse, irmã, pare. Pare, irmã. Ela disse, o que foi? Eu disse, a senhora gastou tempo demais e energia usando seu conhecimento, que não é errado, é bom ter informação, mas ela deixou que o intelecto a dominasse. Eu disse, o tempo que a senhora passa se preocupando, que tal passar agradecendo e louvando a Deus pela cura? Que tal gastar com as escrituras, meditando naquilo que Deus diz? Olha como sua perspectiva seria diferente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que tal pensar em mal, eu vou sobreviver esse ano, você começar a acreditar, esse será o melhor ano da minha vida. Eu vou viajar com minha família, eu vou fazer coisas que eu nunca fiz, eu vou ser uma bênção no meu ministério. Quando Deus falou com Maria, você acha que isso não veio na mente dela como veio na de Pedro? Pedro ainda disse para Jesus, Senhor, eu sou especialista. Os especialistas dizem, a economia vai sucumbir. Mas na economia do céu, Deus usa 5 pães e 2 peixes e alimenta multidões. A economia do céu não entra em falência, pelo contrário, quando não há possibilidade, o impossível começa a se manifestar. Por que tem que ser assim, Gleison? Porque a gente tem que orar pedindo para Deus fazer, porque se não for assim, você nunca vai saber que foi Deus. E é por isso que oramos e declaramos. Eu vi um testemunho de um rapaz, hoje num Reels, né, do Facebook, do Instagram. E o cara falando nesses podcasts que tem, com esses caras que dão coaches financeiros. E ele disse que um casal de amigos deles nunca viu a praia. E Deus falou com ele. E no mesmo dia falou com a esposa. E disse assim para ele, ó, dê a viagem deles para a praia. E ele disse, rapaz, aquilo me incomodou. Eu não estava bem financeiramente. Estava começando meus negócios. Não tinha dinheiro. Eu olhei para minha esposa, ela disse, filho, Deus também falou comigo. Então a gente vai dar essa viagem deles para eles irem para a praia, para esse casal. E ele disse que pagou a viagem. Eu até publiquei no Instagram. Pagou a viagem. E ele estava falando com aquele primo rico, né? Que é um cara que cresceu muito nessa parte de investimentos financeiros. Ele dá consultoria nessa área. E aí ele disse isso. E o que acontece é o seguinte. Quando ele disse que depois, esse mesmo mês, ou um tempo depois, ele lançou um vídeo no YouTube. E ele disse que o YouTube dele nunca bombou. Esse vídeo foi para 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão e viralizou. Ele disse que de cara, em um mês, ganhou 70 mil. E ele disse que parou com a esposa dele e foi ver, no início da jornada dele, quanto foi que ele tinha dado na viagem, para aquele casal fazer a viagem para ir para a praia.
E ele disse que foi R$ 700. Ele colheu 100 vezes mais. Ele disse, não é sobre o dinheiro que ele deu, mas é ouvir a voz de Deus. É aquilo que Arthur disse, não é simplesmente ser generoso, mas é andar sobre aquilo que Deus fala, irmão. Quando Deus fala, Deus se responsabiliza, amém? E Deus falou com ele, deu a viagem, ele disse que não era nem rico na época. Hoje esse cara é muito rico, tem muito dinheiro. Mas ele estava contando no início o que ele aprendeu de ouvir de Deus. Ele não é pastor, ele é um simples membro, amém? Que ousou acreditar na voz do Senhor que estava falando com ele. Irmãos, deixa eu te dizer, tudo que Deus diz para você vai contradizer o natural. O natural está dizendo, não tem peixe. Mas o sobrenatural está dizendo para você, não tinha peixe até a palavra chegar. Porque vai começar a vir peixe de um jeito. Pega no ombro de alguém, libera essa palavra profética. Diga assim para essa pessoa, Deus vai superar as suas expectativas. Deus vai superar as suas expectativas de fé. Deus vai te levar a níveis maiores, melhores. Então não se venda barato. Está na hora de crer para mais. Está na hora de crer em coisas maiores. Está na hora de viver sonhos que a gente nunca viveu, meu irmão. Deus quer mudar a tua mentalidade para isso. Quando o Senhor falou com Maria, em Lucas 1, versículo 37, o anjo disse para ela, que ela ficou pensando, como é que isso é possível? Isso contradiz a lei da física. Isso contradiz as leis naturais. Eu engravidar, eu não conheço um homem. E o anjo disse para Maria, virá sobre você o poder do Altíssimo. Maria não pegou 7, 10 razões pelas quais não podia crer. Simplesmente o versículo 38 de Lucas 1, ela disse, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Uau! Se você não se posicionar para o cumprimento, a palavra não se cumpre. Flávia trouxe uma revelação muito forte um dia desse no grupo. Ela disse assim, me lembra, Flávia, aquele texto, você diz assim, que receber uma promessa de Deus não te dá garantia que ela vai ser cumprida. E essa parte B diz, mas ter a revelação de quem Deus é a garantia para a promessa se cumprir. E aí hoje nesse texto o Espírito Santo falou comigo, eu disse, por que, pai? Mas se a promessa é que libera, Deus diz para mim, por quê? Porque quando Deus te faz uma promessa, tudo vai estar contrário à promessa. E aí se você não tiver revelação do caráter de quem prometeu e conhecer quem Deus é, quando as tempestades vier, você vai tirar os olhos da promessa. Mas quando você sabe quem prometeu, você olha e está dando tudo errado e você diz, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei o caráter daquele que prometeu, eu sei que ele me ama. Eu sei que eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o que ele faz é para o meu bem. Eu sei que o que ele trabalha é para fazer eu crescer, para eu melhorar. Nenhuma promessa de Deus vem para não fazer a gente crescer. E é por isso que eu não vou conceber a promessa pelo simples fato de receber a promessa, mas de ter revelação de quem prometeu. Porque o que vai me garantir no processo até a promessa se cumprir é confiar no caráter de Deus. É dizer o que Abacuque disse, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no curral, eu todavia me alegrarei. Porque fé não é crer que Deus fará tudo o que eu quiser. Fé, e uma fé madura, crê que Deus sempre fará o melhor. Porque uma fé ousada está firmada na segurança de uns ombros tranquilos, que descansam em Deus. Quem está comigo hoje? Aleluia. Ela poderia ter olhado para a situação e dizer, não vai acontecer, eu não conheço o homem. Alguns dizem, eu não tenho amizade com o meu chefe. Eu não conheço o homem. Deus não precisa do banco. Deus não precisa de homens. Deus não precisa de peixes. Deus pode tirar processos e te colocar em áreas. Eu tenho um amigo que ele fez um concurso em uma empresa de Pernambuco. E o sonho dele era entrar nessa empresa. E ele fez a prova e ele foi reprovado, ele foi da minha casa. Ele é pastor. Vocês conhecem ele. E ele disse para mim, muito triste, porque era o sonho da vida dele entrar ali. E ele se preparou, ele fez curso, tudo que você imaginar ele fez. Curso técnico, estudou a beça, quando chegou lá, não passou. E ele chegou em casa, eu peguei um livro e disse para ele, toma, começa a estruturar a tua fé. Deus pode fazer você entrar até sem concurso. E hoje ele está trabalhando naquela empresa, ele não precisou nem fazer mais prova. Ele tinha sido reprovado no teste, depois ele entrou sem teste. Pega no ombro de alguém e diga, Deus pode fazer do jeito dele.
Deixa Deus fazer do jeito dele. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus criar, deixa a soberania de Deus agir. A única coisa que você tem que fazer é acreditar, descansar, confiar. E ainda que tudo à sua volta esteja se acabando, você diga como Maria, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Quanto mais piora, maior será o milagre. Se piorou, é porque já está se manifestando. É incrível, quando uma mulher está prestes a dar à luz, as dores aumentam em seu ventre. Está nascendo algo grande. É por isso que as dores aumentaram, a pressão aumentou, porque o que está nascendo está muito perto de nascer. E aí o escritor de Hebreus 10, 34, ele diz: não abandonei a vossa confiança, porque ela tem e resulta em grande galardão, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Falta só um pouquinho de tempo, continua crendo, continua se alimentando, continua meditando, continua orando, vindo à igreja. Porque tem gente que é o seguinte: recebeu uma promessa de Deus, diz assim: se é de Deus, vai dar tudo certo. Quem disse? Quem disse? Se por ser de Deus, Maria teve que se mudar de cidade, Maria teve que ter um menino, uma manjedoura, Maria teve que fugir para o Egito, Maria teve que ficar em Nazaré, mas cada passo de dificuldade que ela enfrentava, uma promessa se cumpria. As promessas não vão se cumprir em lugares favoráveis, porque às vezes o milagre não está em lugares favoráveis, está numa prisão, porque lá está a conexão. Tire os olhos daquilo que se vê, porque senão você nunca vai viver milagre. Mas se você continuar confiando em Deus e acreditando que Ele é bom e que Ele fará o melhor, pode estar preso dentro de uma cela. Alguém vai tocar lá e vai dizer: Faraó quer que você chegue. Vão mandar buscar você, meu irmão, porque a promessa cria. É como um trilho que entra em nosso destino. É como se algo entrasse na nossa frente e aquilo começa a ativar você para cumprimento. Ela não considerou suas circunstâncias, considerou o seu Deus. Toque alguém que está do seu lado e diga: você já considerou suas circunstâncias tempo demais. Está na hora de considerar aquele que fez a promessa. Está na hora de... Você já considerou demais a economia, suas finanças, seus recursos, sua família. Está na hora de você fazer feito Davi. Se tiver que dizer que alguém é grande, grande é o meu Deus. Está na hora de considerar aquele que pode, aquele que faz, aquele que é, aquele que trabalha, aquele que faz do impossível possível. Irmãos, eu não sei vocês, mas como Maria, eu começo a me levantar essa noite e me posicionar. Porque se você não se posicionar para o cumprimento, a promessa não se cumpre. Que tal parar de se encher de revelação, se encher? Que tal de receber e cumprir-se? Porque você vai viver de promessa em promessa. Eu quero viver de cumprimento. E para cumprir você tem que dizer como Maria: eu não sei como vai acontecer, eu nem imagino, eu nem entendo, mas que aconteça, eu acredito. Eu não sei de onde virá, eu não sei como tu vai fazer, mas eu sei porque sei. Tem alguém que pode dar um glória a Deus hoje? Tem alguém que pode dar um brado aqui e dizer: meu Deus é bom, rapaz. Vale a pena esperar, vale a pena confiar. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei daquele que cuida daquilo que diz. Pega o dedo de profeta, olha para alguém que está do seu lado e diga assim para essa pessoa: nenhuma palavra da parte de Deus jamais virá a você se não contiver nela a capacidade de se cumprir. Deus jamais teria dito se Ele não pudesse fazer. Se posicione para o cumprimento. Como? Eu acredito, Deus. Eu creio. Tem alguém que crê aqui essa noite? Meu Deus! O Senhor falou comigo no começo do ministério. E Ele disse para mim: você não vai, eu quero que você feche a empresa e vai viver da fé. Estava começando essa obra. Ainda não estávamos na 19. As reuniões eram na escola e em casa. E eu pensei: Deus falou comigo, vai ser maravilhoso. Irmãos, até para fazer feira, os irmãos faziam feira para mim.
Minha mãe pagava a escola de Júlia. E eu disse, mas Deus não falou comigo? Hoje eu entendo que era necessário passar por aquele processo para entender o cumprimento das promessas de Deus. Porque você, Deus falou, vai acontecer logo. Até Jesus que creu, ordenou a figueira e nada aconteceu na hora. Depois foi que a coisa veio. Tem coisas que precisam de processos. Não é que Deus precisa estar perfeito, ou o milagre precisa estar perfeito. Você é que precisa de perfeição. Ou de amadurecimento. Perfeição não, amadurecimento e desenvolvimento. Não gosto dessa palavra perfeição. Isso me assusta, mas crescimento não me assusta. Porque Deus não nos fez para fracassar, somente para crescer. E o que é interessante é que a gente não aproveita os pequenos passos, os pequenos começos, as pequenas evidências. Quando o profeta Elias disse para Acabe, haverá uma grande chuva vindo sobre a terra, depois de 3 anos e meio de seca. Ele diz, Acabe, prepara os carros e corra, está vindo uma tempestade. Ele sobe ao Monte Carmelo, chama o seu moço e começa a orar. E a Bíblia diz que ele orou 7 vezes e mandou o moço subir 7 vezes. Toda vez que o moço subia e voltava, ele perguntava, o que você vê? Nada, o céu está limpo. Na última vez que o moço subiu, ele disse, o que você vê? O moço disse, uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. O que é uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem na vastidão do oceano e do céu? Nada. O homem de Deus olhou para o moço e disse, diga a Acabe que prepare os carros e corra, porque está vindo uma grande tempestade. A fé, ela vai começar a crer, mesmo que seja pequenas evidências. Você está esperando algo muito grande e não está vendo o que Deus está fazendo em coisas pequenas. Mas de coisas pequenas Deus trará milagres extraordinários, porque Ele é Deus. Ele sabe fazer, irmãos. Ele usa uma nuvem bem pequena. E eu me lembrei disso, de uma pregação que eu preguei aqui, celebrem as pequenas nuvens. Porque às vezes a gente fica esperando, sabe, o topo da montanha e não aproveita a jornada. E Gleicinho, meu filho, quero honrar ele essa noite. Faço assim com a mão, Gleicinho. Gleicinho, em menos de um mês, sofreu 2 coisas na vida dele. Eu estava orando em casa, jejuando e orando em línguas, falando com o Senhor, cheio do Espírito. E de repente Gleicinho me liga, desesperado. Pastor, o que foi, Gleicinho? Pensei que alguém tinha morrido. E ele disse, eu estou morrendo, o que foi? Eu me engasguei com a carne. E eu disse, você está respirando ele pouco, mas estou, e está saindo sangue. E eu estou indo para o hospital. Eu disse, primeira coisa, fique calmo. Se você ficar desesperado, que é normal, a gente buga num momento desse. E eu disse, lembra o que eu ensino para você, você anda por fé. Só em estar respirando, já é um milagre. Ele olhou e disse, eita pastor, é mesmo? Então você vai chegar agora no hospital. Porque você vai ter que fazer os procedimentos, já está aí. Mas quando terminar um atendimento, ou quando assim que chegar, eu sinto isso no meu coração e estou dizendo para você por fé. Você vai beber água e essa carne vai descer. Ele tinha tentado o dia todo e não descia. E ele foi para o hospital para tentar retirar. Quando ele chegou lá, que atenderam ele, botaram num quarto para ficar em observação, ele lembrou-se e disse, pai, o apóstolo disse que eu tinha que beber água, que ia descer. E quando ele pegou o primeiro copo d'água que bebeu, o que aconteceu? Desceu. Porque não era só uma palavra simples falada para Gleicinho, era uma palavra cheia do Espírito. Uma palavra cheia de fé. E isso é confissão de fé. E o que aconteceu com ele? Um problema respiratório, ele foi curado, louvou, botou nos grupos. Menos de um mês, sua esposa está aqui orando com a gente, na intercessão. E de repente ela passa mal porque ela tem um problema de alergia. E ela tem asma. E ela anda com aquela bombinha, esqueceu a bombinha e disse, amor, vou em casa pegar a bombinha. Eu não estou me sentindo bem. Um perfume que ela usou, as substâncias que tinha no perfume, ô perfume miserável. Ativou isso nela. E ela pegou e disse, eu vou para casa. Só que quando ela sai na frente, ela cai. E um rapaz amigo dele ia passando de carro, viu, socorreu ela, mandou alguém chamar ele, chamou e ele foi. Irmãos, se ela tivesse ido para casa, ela tinha morrido, porque quando ela caiu ali, a glote dela fechou. E ela não respirava mais. E ele saiu desesperado, com a boca roxa, ela sem conseguir falar, tendo parada cardíaca, levando para o hospital. E você sabe que quando o cérebro fica sem oxigênio, o trauma disso é terrível. E quando ela chegou no hospital, na UPA, que chegou como morta. E aí ele liga para mim, ele entra com ela e liga para mim desesperado. Eu estou orando de novo, falando com Deus, cheio do Espírito. Até essa palavra que eu estou pregando para você, estava meditando nela e chorando, falando com Deus. Ele liga para mim desesperado. Eu disse, Gleicinho, o que foi? Ele disse, apóstolo, Fabiano está morrendo. E ele contou o que aconteceu. Eu disse, calma, a gente vai orar agora. E naquela hora ele foi tomado pelo Espírito do Senhor. Eu disse, Espírito da morte, eu te repreendo agora. Eu senti anjos de Deus. Eu disse, Gleicinho, os anjos estão entrando na UTI agora. E na hora que eu estou falando com ele, que a gente termina a oração, o enfermeiro sai e disse, você acredita em milagre? Ele olhou para o enfermeiro, porque é um milagre ela estar viva agora. Ninguém volta de uma situação dessa.
E ele desesperado, disse: Gleicinho, a pior fase passou. Ela foi entubada, os pulmões não funcionam, ela está inconsciente, mas pelo menos está viva. E agora vamos crer e louvar a Deus por cada nuvem. Primeira nuvem, ela não morreu, vamos celebrar o Senhor. E começamos a celebrar. No outro dia ela foi transferida para o hospital da polícia, que ela é da PM. E eu disse: Gleicinho, como é que ela está? Ele disse, começou a chorar. Pô, você não sabe, eu estava aqui agora vendo as fotos desde que a gente namora. O coração desse homem é puro demais, irmãos. Pense numa família abençoada, essa família. Para quem não sabe, ele é irmão do pastor Juninho, do teclado. O pai dele é seu Geraldo. Essa família é linda demais. E esse homem disse para mim chorando, eu parei ele, irmão, eu disse: Gleicinho, para! Você está errado, o diabo está te levando para criar imagens de uma despedida. Não, a gente vai criar imagens dela saindo daquele coma. Eu disse: quando é o dia da visita? Ele disse: amanhã. Era sábado, eu disse: amanhã eu estou aí. Só podia entrar um, se entrasse um não entrava ninguém da família. Ele disse: vamos deixar o apóstolo entrar. E eu entrei, fiquei com ela e rendei graças ao Senhor. Disse que esse pulmão volte ao normal. E ainda tem mais, quando ela voltar ao normal, nem asma vai ter mais. Peguei Isaías 53 e comecei: pai, isso é uma verdade. Verdadeiramente ele tomou sobre si. Havia uma realidade natural ali. Havia uma realidade natural. E o médico chamou a gente depois e disse: olha, ela está estável pelos aparelhos, mas o quadro é muito grave. Porque o pulmão, ele tem que fazer a troca gasosa. Ele tem que expelir o gás carbônico que ela não consegue. E por ter asma, ela não reage. Então ela está ali por causa dos aparelhos. Mas aí ele diz algo: mas teve uma melhora. Ela tinha que tomar remédio para a pressão e não está tomando mais. Eu chamei ele no corredor e disse: uma pequena nuvem. A gente vai celebrar cada evidência. Deus está trabalhando. E a gente começou a se alegrar ali. E todos os dias a gente estava se falando e eu sempre perguntava para ele. E ele dizia uma outra notícia: apóstolo, tiraram tal medicamento. Apóstolo, fizeram isso. E eu dizia: Gleicinho, vamos celebrar todas as nuvens, porque está vindo uma grande temporada de chuva. Quando foi antes de ontem, ele me deu mais uma notícia: apóstolo, não sabe de nada. Daqui para a semana que vem vão desentubar ela e reagir, porque agora o pulmão está fazendo a troca gasosa. Eu visitei ela e via ela naqueles aparelhos, sabe? Não dá nem para acreditar como alguém que estava vivo podia chegar daquele jeito. E aí a gente começou a lembrar todo o percurso que ela poderia ter morrido na oração. Alguém pensava que ela estava orando. Ela poderia ter morrido no meio do caminho. Ela poderia ter morrido de várias formas, sozinha em casa, como ia se socorrer. E como que o cara passa na hora que ela cai. E esse cara conhece Gleicinho e ela e a socorre. Você está entendendo? Parece pequenas evidências, parece coincidência, mas não é. Deus está trabalhando por trás das cenas. E aí, quando foi hoje a notícia, desentubaram ela. Uau! Cada evidência ainda não era chuva, mas a gente já estava celebrando. Elias era um homem de fé e ele não ia desistir tão fácil. Então ele disse: diga a Acabe que está vindo uma grande tempestade. Pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga assim para essa pessoa: desarme o guarda-chuva, porque Deus não vai mandar chuva, Deus vai mandar um tsunami. Está vindo uma grande tempestade, mas celebra as pequenas nuvens, celebra os pequenos crescimentos, celebra as evidências naquilo que Deus está fazendo. Confia, creia, até que a chuva comece a derramar e a jorrar. Fica de pé. Queria chamar o louvor para a gente encerrar em gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E Gleicinho está aí de posse e vitória. Já fez a videochamada hoje. Está respirando sem aparelhos. E ainda tem mais. O médico disse que ela foi curada da asma. E está falando também. Está vindo chuva, Gleicinho. Eu vi esse homem de joelho no hospital olhar para o médico e dizer: você é milagre, doutor. O doutor sem esperança falando coisas ali. Eu olhei para ele e disse: Gleicinho, a gente não vai considerar esse relatório. Não é que a gente vai fingir que é mentira, mas é porque existe uma outra realidade. E a outra realidade é: pelas suas feridas nós fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A verdade é a verdade, irmãos, independente da situação. Deus não disse que você ia ter tudo o que você deseja, mas Deus disse que você veio para brilhar. Deus não disse que todo mundo te aprovaria, te amaria e que gostaria de você, mas Deus disse que se você crer, você nunca será vítima e refém de ninguém.
Eu não sei vocês, mas a gente vai viver um ano de chuvas, de restauração e de colheitas. Gleicinho já experimentou uma restauração e agora veio a chuva. E nós vamos celebrar cada nuvem, cada evidência do favor e da bondade de Deus.